Primeiramente, São João da Cruz diz que o desposório é um estágio muito avançado da vida espiritual, obtido através de muito esforço, onde cessam as ânsias, as querelas de amor e se começa a experimentar, a viver um estado de paz, deleite e suavidade do amor de Deus, onde se experimenta uma comunicação e um exercício de amor pacífico e suave. A alma acha todo descanso e recreação que deseja. Sente-se cheia de dons de Deus e vazia de males. Deus é o tudo da alma e encerra em si o bem que há em todas as coisas. E, através dessas experiências, deste encontro com Deus de forma mais intensa, a alma encontra lugares e virtudes escondidas dos homens, pois só são conhecidas por aqueles que mergulham profundamente em Deus. E eu, através dessa imagem aqui, do mergulhar profundamente em Deus, me lembrava de uma figura de uma pregação do Padre Divo Barsotti na Ascensão do Senhor. Ele falava que aqueles que têm uma vida espiritual profunda estão como que lá no fundo do mar, na experiência com Deus. No fundo do oceano existe paz, serenidade, calmaria. Só há agitação na flor das águas, na superfície. E o nosso coração também experimenta essa agitação, esta inquietação, exatamente por viver muito mais na superfície do que mergulhado diante da presença do Senhor. E apesar de, no desposório, se ter todos estes conhecimentos de mergulhar em lugares escondidos para a grande maioria dos homens, jamais esta experiência de Deus será capaz de extinguir ou cessar aquilo que nós sejamos capazes de conhecer a Deus. Porque de conhecer a Deus, a gente nunca vai ter o suficiente. Nessa experiência que a alma faz com Deus no desposório, a comunicação faz com que as paixões mundanas cessem, acalmem, fiquem mais amenas. A comunicação divina preenche os nossos vazios interiores, as nossas carências. A voz espiritual fala mais alto que a voz do mundo, e é o próprio Deus que se comunica conforme a capacidade que a alma tem de apreender aquilo que Ele tem a nos transmitir. A voz de Deus vai comunicar uma elevadíssima e saborosíssima experiência e inteligência de Deus. E a alma é capaz de perceber, experimentar e compreender o deleite desta comunicação. E é uma comunicação que se dá diretamente na alma. Não é necessário que se faça grandes discursos, grandes raciocínios. São como que intuições que Deus vai revelando. E nestas experiências, sem discurso, numa própria revelação divina, o São João da Cruz faz duas menções. Por exemplo, a Elias, que naquela brisa percebeu de forma especial a presença de Deus, e São Paulo, que também na sua vida relata que ele recebeu de Deus revelação de mistérios, mas, apesar de tudo isso, ainda não é a perfeita fruição de Deus, mas se recebe uma profunda revelação de mistérios, de realidades que vão dar muito sossego, muita quietude, muita tranquilidade para a alma. O entendimento que Deus revela de si mesmo supera toda a inteligência natural. E a alma é capaz de perceber, então, como que Deus vai organizando as coisas na sua sinfonia divina, onde cada uma das pessoas, das coisas, dos acontecimentos de nossa vida tem o seu lugar. O silêncio dos sentidos é notório, mas é muito mais perceptível o som constante das potências espirituais que vão experimentando a Deus. A alma experimenta no desposório um certo fim de males e a posse de bens e se torna cada vez mais enamorada de Deus. Mas apesar de tudo isso, apesar de experimentar uma grande tranquilidade,
a parte sensitiva ainda pode estar sujeita à ação do inimigo. A alma ainda sofre algumas ausências e perturbações e algumas aflições. E exatamente por este caminho é que o demônio pode colocá-la em perigo. A alma sofreria um prejuízo imenso, porque depois de estar tão próxima de Deus, a partir desta parte sensível, pode mais uma vez abrir brechas para que o inimigo venha a desviá-la do caminho do Senhor. Por fim, diante de tanto sofrimento que a alma poderia enfrentar pela ação do inimigo, ela conta com os auxílios dos anjos para vencer as provações e as tribulações. E assim, São João da Cruz encerra a questão do desposório divino. Que Deus, pela intercessão de São João da Cruz, nos permita também alcançar esta graça de um dia nos aproximar tão intimamente do Senhor para experimentar também em nossas vidas tal realidade.